Ansiedade. É sobre isso que eu quero falar hoje. Talvez a ansiedade seja a palavra mais ouvida, né, nessa última década. E ansiedade, né, antigamente as pessoas falavam que a depressão era o mal do século, mas hoje a gente pode dizer que a ansiedade é o mal do século. E esse século a gente chama também da era dos avanços, né, do século dos avanços. Porque a ciência, a medicina, ela tem se multiplicado, cada vez mais descobertas, mais avanços, mais tecnologia, e o mundo está cada vez mais e mais acelerado. Mas embora a gente tenha alcançado tanta evolução científica, evolução acadêmica, né, muitas descobertas, muitos avanços para o bem da humanidade, a gente percebe que, embora o ser humano tenha avançado muito, parece que nós ainda estamos correndo atrás de algo. E isso se revela no nosso próprio dia a dia. Quando a gente acorda cedo para trabalhar, tem gente que acorda às 5, tem gente que acorda às 6, tem gente que acorda até mais cedo ainda, pega ônibus, vai para o trabalho, volta só de noite para casa, aí depois chega em casa e vai estudar ou vai fazer alguma coisa. E parece que os dias têm passado cada vez mais rápido e parece que o ser humano realmente busca por alguma coisa. Ele tá sempre correndo por algo. Só que parece que nada é suficiente. Quando a gente fala de correria, tanto na carreira, a gente sempre quer estudar, quer ter um emprego melhor, ganhar mais. E parece que a gente tá numa corrida desenfreada. Aí com a ascensão das redes sociais, parece que as redes sociais elas vieram para aumentar, né, essa comparação e talvez essa corrida. Porque na medida que a gente pega o Instagram e olha a vida do outro e vê que ele com 20 anos já é milionário, já conseguiu muitas coisas que você ainda tá lutando. Então, nós estamos numa corrida todos os dias e parece que os dias eles não estão sendo suficientes para que a gente dê conta de todas as demandas que são nos solicitadas ou nos impostas. Eu vou te contar uma coisa. Eu não gosto de falar muito sobre ansiedade, até porque é um tema muito em alta e todo mundo fala muito sobre ansiedade. É um tema muito saturado e eu acho que eu não tenho propriedade para falar. Eu sei que existem pessoas que falariam muito melhor do que eu, psicólogos, psiquiatras, ou alguém que passa por isso muito mais veementemente. Mas eu queria falar sobre isso porque nesses dias, nos últimos dias, eu me vi em meio a pensamentos ansiosos, de inquietação, de agitação, realmente pensamentos de muita ansiedade. Referente ao meu futuro, referente aos próximos dias, referente a escolhas, referente à família, referente a preocupações, coisas para resolver. E eu comecei a perceber que eu tava, né, quieta na minha, dormindo, mas a minha mente estava muito rápida, muito ansiosa, muitos pensamentos, e se acontecer isso? E muitos pensamentos, assim, preocupações com coisas, como se eu tivesse que resolver aquelas coisas naquele momento. Mas quando eu percebi que isso estava afetando o meu humor, esses pensamentos, eu parei tudo e Deus me lembrou de uma palavra lá em Mateus 6, que fala sobre a solicitude sobre a nossa vida. Fala assim: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?
E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque, de certo, todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe bem que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então eu te pergunto, por que você está se preocupando tanto? Eu sei que nós temos que ser coerentes com as coisas que nós temos que resolver, datas, prazos de prova, prazos no trabalho, né, decisões para resolver. Só que não adianta encher a nossa cabeça de muitos pensamentos ansiosos e ficar pensando e remoendo naquilo de uma forma muito agitada, porque isso não vai resolver nada. A gente acabou de ler que basta cada dia o seu mal. Cada dia tem uma porção de mal. Então, nós não podemos ficar nos preocupando com preocupações que são do dia de amanhã. Deus te deu o dia de hoje para você resolver as coisas de hoje. Resolva suas tarefas, faça seus trabalhos, faça, se você é da escola, se você é da faculdade, eu não sei se você tem um trabalho secular, se você tem uma empresa, resolva o que precisa ser feito hoje. Mas agora, preocupações muito distantes, não vai adiantar você ficar pensando e remoendo, porque isso só vai trazer peso no seu coração, um fardo muito grande para você levar durante os seus dias. E você sabe o que eu fiz quando eu estava numa agitação tão grande? Eu comecei a questionar os meus pensamentos, questionar aquilo que eu estava pensando. Porque a gente tem que saber que nem tudo que se passa pela nossa mente é verdade. Às vezes são flechas, muitas vozes. Só que nós precisamos discernir o que é a voz de Deus, o que é a minha alma, né, clamando por resoluções, e o que é até a própria voz do inimigo, né, lançando dardos na nossa mente. Então nós precisamos parar tudo e nos colocar diante de Deus e colocar essas preocupações diante do Senhor. E foi exatamente isso que eu fiz. Quando eu vi que chegava a estar mal, assim, de preocupada e não tinha acontecido nada. Eu só estava preocupada com os dias que iam vir, com as decisões que eu ia tomar, com as coisas que eu tinha que resolver. E nesse mesmo momento, quando eu percebi que estava demais, eu parei e fui orar. E coloquei isso diante dos pés do Senhor Jesus. Talvez para você orar, né? Não é você falar excelentíssimo Pai, palavras muito lindas e grandiosas. Mas eu realmente abri meu coração para um amigo, falando: Deus, isso está me preocupando. Eu coloco isso diante do Senhor, porque quem cuida dos nossos dias é o Senhor Jesus. Ele tem o controle de todas as coisas. E às vezes a gente acha que consegue fazer as coisas na força do nosso braço. Sim, nós precisamos ter uma porção de esforço, mas a maior parte, a maior porcentagem são as permissões de Deus. Então nós não devemos nos preocupar tanto com o dia de amanhã, porque se você fizer a sua parte, se você trabalhar honestamente, estudar honestamente, pode ter certeza que o Senhor, Ele vê o seu esforço e Ele vai retribuir, porque Ele está contemplando o filho dele. Eu me lembro de uma época da minha vida que eu estava muito preocupada. Eu queria arranjar um emprego, de todos os jeitos. Só que daí eu comecei a orar, falar com Deus sobre isso, porque eu não tinha experiência de nada e todos os lugares pediam experiência. E
Eu me lembro até hoje que eu tava numa consagração, do círculo de oração de uma congregação. E daí, depois dessa consagração, eu saí e fui largar currículo. Era bem cedo. E parecia que Deus fez eu ir no lugar exato, assim. Parecia que Deus criou a oportunidade. E a partir daquele dia, eu percebi que é Deus que abre as portas, é Deus que tem controle de todas as coisas. Tu só precisa fazer a tua parte, que as demais coisas Ele vai resolver. Então, se você chegou aqui com seu coração angustiado, pensamentos acelerados, ansiosos, eu quero te dizer, não adianta você se preocupar hoje desse jeito. A melhor coisa que você faz é falar com Deus, é falar com Jesus. Falar, Jesus, meu coração tá ansioso, tira esse peso do meu coração e eu entrego os meus dias nas tuas mãos. Eu tenho certeza que você vai ver a mão do Senhor agindo na sua vida e você vai ver que Deus é fiel e Deus não deixa aqueles que colocam as expectativas nele desamparados. Então, é isso que eu queria falar, compartilhar com vocês hoje. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada.